Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos estudando o livro Fundamentos do Capa Branca, agora estamos no exemplo 3. Agora começa a ficar meio complicado, exemplo 3 do capítulo 1, agora já começa a complicar. Agora é um mate que eu acho bem complicado e sinceramente pouquíssimos jogadores sabem dar esse mate. Não é fácil, tem que pensar, se concentrar bastante para aprender que os movimentos não são fáceis. É um mate extremamente complicado, que, como eu falei, pouquíssimas pessoas saberiam dar esse mato. É um mato com dois bispos e rei contra rei. É um mato muito complicado. Nesse caso aqui, o rei ainda está no canto, lá vai ajudar bastante, vai diminuir os movimentos. Mas o que deve fazer? Por exemplo, aqui os bispos vão tentar restringir o máximo os movimentos do rei, com bispo D3, o rei, por exemplo, o rei fica nas casas pretas, plantar outro, bispo G5, e começar os bispos a chegar perto do rei e começar a trazer o rei também, o rei das brancas. Rei F7, bispo F5, e ele já começou a confinar o rei. Se você for ver, ó, quantas casas o rei está restrito, já começou a ficar restrito em várias casas aqui. Olha, não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode aqui. Aqui ele pode ainda, aqui pode e aqui pode, tá? Mas ele restringiu, ó, os bispos fizeram tipo de uma barreira em relação ao rei, tá? É muito interessante, já começou a confinar ele. Se o rei estivesse no centro do tabuleiro, fora da última linha, as brancas deveriam ter avançado seu rei, com a ajuda dos seus bispos, restringindo os movimentos do rei preto a tanto poucas casas quanto possível. Agora podemos continuar. Rei G7. King F2. Vai começar a trazer o rei. Que nesse final, o rei preto não deve ser levado apenas para a borda do tabuleiro. Ele também deve ser forçado a um canto. Então você tem que levar para a última, de preferência na última coluna ou na última linha, e forçar ele a ficar no canto. E antes que o mate possa ser dado, o rei branco deve ser trazido para a sexta linha. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trazer o rei branco. E ele tem que ficar de preferência ao mesmo tempo em uma das duas últimas casas. Nesse caso, as melhores casas para ele são o rei branco, H6, G6, F7 e F8, tá? Para quê? Para restringir o rei. Também no H6, desço para H6 aqui e G6, tá? Para restringir o rei o máximo possível, tá? Então vai ser isso que eu vou fazer. Vamos trazer. Então vamos lá. Rei F7. O rei tenta escapar. Você não pode, você tem que manter ele ao máximo. Ele está restrito aqui. Ele não consegue sair atingir. Rei G3. Vai começar a trazer o rei. Rei G7. Rei H4. Rei F7. H5. G7. Bispo G6. Agora ele vai começar a restringir mais ainda. Rei G8. Rei H6. Rei F8. A branca agora deve se marcar e mover um dos bispos para forçar o rei negro a voltar. Ele não pode deixar o rei negro escapar. Então, como? Bispo H5. Se você for ver,
Ó, o bispo, esse bispo restringiu o rei, não vai para lá. E esse bispo aqui restringiu o rei, não vem para cá. Quer dizer, o rei também não pode vir para cá. Então ele tem duas casas. Essa e essa. Tá aí, a mais interessante é o qual? Tentar empurrar ele para H8, tá? Rei G8. Bispo E7. Tá, tá. Agora diminuiu mais ainda. Se você pegar, vamos ver, o rei pode ir para onde? O rei só pode vir para essa. O rei só pode vir para essa casa. Só para essa casa. Tá, e vai ser para onde ele vai? Rei G8. Agora o bispo branco deve assumir uma posição, a partir do qual ele pode dar o próximo passo na diagonal branca, quando o rei negro voltar para G8. É que as duas casas que ele pode. Então, bispo G4. Ele vai sair para restringir lá, tá? Rei G8. O rei só tem, teoricamente, só tem aquela. Agora ele tem essa casa aqui de. Tá, ele saiu. Agora, bispo E6. De novo, vai lá, ele tá. Nós estamos manobrando para tentar restringir o máximo possível o rei. Agora o rei só tem uma casa que ele pode ir. Ele só pode vir para cá. E daí que a hora o rei só pode vir para cá. Rei H8. E agora nós vamos lá e bispo F6 e mate. Se você contar o que foi, foram necessários 14 movimentos para forçar o mate. E em qualquer posição deve ser feito em menos de 30 movimentos. Em todos os fins desse tipo, deve-se tomar cuidado para não cair em empate. Nesse final em particular, deve-se lembrar que o rei não deve apenas ser levado até a borda do tabuleiro, mas também para um canto. Em todos esses finais, no entanto, é irrelevante se o rei é forçado a entrar na última fila ou em uma coluna externa, por exemplo, H4 ou A5, E8 ou D1. Então, pessoal, mais um vídeo, você viu, é difícil. Não é fácil você, assim, dar mate com dois bispos. Poucas pessoas conseguem fazer esse tipo de mate. Bom, muito obrigado. Esse foi o exemplo 3. E vamos continuar. Vai ficar cada vez mais complicado. Mais interessante também.